Olá, pessoal! A aula de hoje nós vamos falar sobre a isomeria espacial, mais especificamente sobre um tipo de isomeria espacial que é a isomeria geométrica. Se você ainda não assistiu a aula sobre isomeria plana, corre lá no meu canal para assistir a isomeria plana primeiro, que aí você vai entender melhor a isomeria espacial. A isomeria espacial, ela considera a molécula orgânica num plano tridimensional. Então vai ser muito importante aqui a posição que os átomos ocupam no espaço. Então nós estaremos pensando em moléculas com átomos para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Os isômeros espaciais, eles apresentam fórmula estrutural bastante semelhante, muitíssimo parecida. A fórmula molecular é igual, por isso que eles são isômeros, mas as características físico-químicas são bem diferentes e as aplicações também. Então, eles são muito parecidos quanto à estrutura, mas a aplicação no dia a dia ou na indústria é bem diferente. Quais são as características que os compostos devem ter para a gente detectar a isomeria geométrica? A isomeria geométrica, ao contrário da isomeria plana, não precisa de dois ou mais compostos para comparar. O único composto vai dar origem aos dois isômeros, que são chamados de cis e trans. Nós vamos ter dois tipos de características. A primeira, se for uma cadeia aberta, ela precisa ser insaturada com dupla ligação. Então, somente os alcenos ou cadeias que tenham outras funções orgânicas, mas tem que ter dupla ligação, é que vão apresentar isomeria geométrica. E, além da presença da dupla ligação, os carbonos que estão envolvidos nessa insaturação precisam ter ligantes diferentes. O que é que isso significa? Vamos olhar aqui um desenho. Nós temos a dupla ligação fixada entre os carbonos. E aí, os ligantes do primeiro carbono, então R1 e R2, precisam ser diferentes. Assim como o R3 e o R4 precisam ser diferentes também. Porém, R1 pode ser igual ao R3 e o R2 pode ser igual ao R4. Então, os ligantes do mesmo carbono é que não podem ser iguais para que haja isomeria geométrica. Então, não adianta ter apenas a dupla ligação. Tem que ter a dupla ligação e os ligantes diferentes entre os carbonos da dupla. Uma outra possibilidade, cadeias fechadas saturadas. Então, são ligações simples dentro de uma cadeia cíclica. No caso do ciclo, dois carbonos do ciclo precisam ter dois ligantes diferentes. E esses carbonos não precisam necessariamente ser carbonos vizinhos. Então, não precisa ser carbono 1 e 2. Pode ser carbono 1 e 3, por exemplo. Tá? Então, não precisam ser carbonos vizinhos. O que importa é que dois deles dentro do ciclo tenham ligantes diferentes para que a gente tenha isomeria geométrica. Aqui nós temos um exemplo. Então, nós temos um ciclo propano. Então, observem. Esse carbono no lado esquerdo, o A tem que ser diferente do B. E o carbono do lado direito, o X, tem que ser diferente do Y. Porém, o A e o X podem ser iguais, assim como o B e Y também podem ser iguais. Outra característica importante da isomeria geométrica. Os compostos formados, então os nossos isômeros, eles vão receber o nome de cis ou trans. Por isso a isomeria geométrica também é conhecida como isomeria cis-trans. O isômero cis vai acontecer quando os ligantes iguais nos dois carbonos estiverem do mesmo lado da molécula, ou os dois grupos para cima, ou os dois grupos para baixo. No isômero trans, os ligantes iguais dos carbonos vão estar em lados opostos, um para cima e um para baixo. Então, vamos ver o exemplo de como fica isso. O composto 1-buteno. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar os dois carbonos da dupla ligação e fixar eles no meio. E aí os ligantes nós vamos colocar em diagonais, para cima e para baixo. E aí nós vamos verificar se tem isomeria geométrica ou não. No caso do 1-buteno,
Se nós olharmos para o carbono que está do lado direito, ele tem como ligantes o hidrogênio e o radical etil. Então, ele tem dois ligantes diferentes. Então, pode ocorrer isomeria geométrica. Porém, o carbono que está do lado esquerdo tem como ligantes hidrogênio. Então, ele tem dois ligantes iguais. Então, no caso do 1-buteno, não tem isomeria geométrica. Apesar de ele ter dupla ligação, ele não tem isomeria geométrica. Então, não tem isômero nem cis, nem trans. 1,2-dicloroeteno. Vamos fazer o desenho. Vamos fixar os carbonos da dupla ligação. E aí nós vamos passar um eixo de simetria na horizontal. Parte de cima da molécula, parte de baixo da molécula. É a forma de representar no plano bidimensional. Se nós olharmos do lado esquerdo, no carbono esquerdo nós temos como ligantes o hidrogênio e o cloro. E do lado direito nós temos como ligantes o hidrogênio e o cloro. Então existe isomeria geométrica, porque os ligantes são diferentes. E aí nós vamos pegar os grupos iguais. No caso, a gente pode escolher ou o hidrogênio ou o cloro, porque os dois carbonos têm os mesmos ligantes. Se nós olharmos, os dois cloros estão do mesmo lado da molécula, os dois estão representados para baixo, assim como os dois hidrogênios estão representados para cima. Então, esse composto é o isômero cis. O nome dele continua igual e nós vamos apenas acrescentar a palavra cis na frente. Então, esse composto vai se chamar cis 1,2-dicloroeteno. Para fazer o isômero trans, é só nós invertermos um dos lados dos carbonos. Então, o que vai acontecer com os grupos iguais? Os cloros vão ficar em diagonal, na transversal. Um cloro para cima e um cloro para baixo. Um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Por isso que ele é o isômero trans. E o nome dele será trans 1,2-dicloroeteno. Agora vamos fazer um exemplo com um composto cíclico. 1,2-dimetilciclobutano. Então, nós temos aqui o desenho do ciclobutano, que é o quadrado. Vamos fazer ele num plano que tenha uma projeção. Então, nós vamos ter, num dos carbonos, que é o carbono 1, o grupamento metil e o hidrogênio é o outro ligante. E no carbono 2, grupamento metil e o hidrogênio. Então, eles têm ligantes diferentes. Nesse caso, são carbonos vizinhos. Os grupos metil, os dois radicais, estão para baixo, assim como os dois hidrogênios estão para cima. Então, eles estão do mesmo lado da molécula, portanto, é o isômero cis. Então, é o cis 1,2-dimetilciclobutano. Já para desenhar o isômero trans, eu vou inverter um dos lados. Observem que aqui nós invertemos o carbono número 1. Então, o metil veio para cima e o hidrogênio para baixo. E no carbono 2, o hidrogênio está para cima e o metil está para baixo. Está na transversal. Por isso, é o isômero trans. Então, vamos formar o trans 1,2-dimetilciclobutano. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Se for necessário, vejam a aula novamente. Obrigada e até a próxima.